Todos nós, de algum modo, temos projetos, sonhos, expectativas, fazemos planos e os executamos. Faz parte da nossa história fazer esse caminho. Somos, por natureza, sonhadores, almejamos o crescimento. Com a diferença de pessoa para pessoa, todos nós queremos, de algum modo, alcançarmos a felicidade. Mas é bem interessante o caminho que a maioria de nós acabamos por fazer em algum momento da nossa vida, ou em alguns momentos da nossa vida. Que caminho é este? Normalmente nós começamos projetos, sonhos, planos, via de regra, ignorando a base desses sonhos e planos, que é a vontade de Deus. Fazemos aquilo que nos agrada, aquilo que nos apraz, aquilo que está ligado aos nossos objetivos e desejos pessoais. Então nós saímos por aí comprando, vendendo, viajando, negociando, casando, tendo filhos, saindo de amizades, entrando em amizades, abrindo mão de empresas, começando um novo trabalho, saímos tomando decisões. Normalmente, o que se tem podido perceber é que quando tudo dá errado, lembramos que Deus existe. E ele acaba aparecendo na nossa história numa tentativa humana nossa de trazê-lo para resolver aquilo que deu errado. Como alguém que veio arrumar a nossa bagunça, limpar a nossa bagunça, organizar a nossa bagunça. E aí, como que isso fica claro? É simples, observe o que leva normalmente as pessoas a se curvarem diante de Deus, a dobrarem os seus joelhos diante de Deus, nos mais diversos ciclos de oração, campanhas de oração, caminhadas de oração e assim por diante. Estão pedindo por um casamento que não está dando certo, uma empresa que está falindo, uma doença que chegou, um filho que deu problema, uma situação adversa que se perdeu o controle. Não está errado suplicarmos a Deus de jeito algum, mas é muito importante nós entendermos o princípio espiritual que a palavra nos diz. Tudo deveria começar em Deus, porque tudo que começa em Deus tem um caminho diferente e tem um final diferente. Começamos projetos, sonhos, planos e os executamos normalmente baseado em nosso juízo de valor, baseado em nossa capacidade humana. E nós enxergamos sim, mas enxergamos via de regra o óbvio, aquilo que está aparente aos nossos olhos. Mas o que vem depois da curva? O que está um pouco adiante, nós não podemos enxergar, até porque não temos nenhuma ciência do futuro. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 1, versos 16 e 17. Porque nele, em Cristo Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. É ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O apóstolo Paulo, escrevendo ali a igreja em Colossos, ele dá aqui uma notícia muito clara do lugar de Cristo na nossa história, na história da humanidade. Ele deixa bem claro aqui para nós de que todas as coisas foram criadas por ele, por Jesus Cristo. Nos céus e na terra, o que é visível e o que é invisível tem a mão de Deus. Sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O que significa dizer isto é de que a origem da vida está em Deus. Tudo deveria começar nele. O mundo existiu porque Deus quis. Nós existimos porque Deus quis. Há um poder criador em Deus. E quando então tomamos uma decisão, por exemplo, abrir uma empresa, deveríamos orar, buscar um pouco mais de direção de Deus, até termos clareza qual é a vontade absoluta de Deus para mim nessa situação. Porque se isso começa debaixo de oração, de devoção, de coração quebrantado, de dependência do Senhor, ou seja, se isso começa em Deus, o começo, o meio e o fim serão regidos pelo sobrenatural. Deus tem compromisso com aquilo que é dele. Ele não precisa ter compromisso com aquilo que é nosso, mas o que é plano dele, o que são sonhos dele para mim e para você, ele tem compromisso com isso. E esse texto nos mostra de que tudo começa nele e tudo é para ele. Significa dizer que a origem das coisas está em Deus e o final das coisas também está em Deus. Como é ruim quando observo, isso dá certamente para você perceber no seu cotidiano, em pessoas próximas a você, amigos de trabalho, parentes, pessoas que estão na sua vizinhança,
Por que as pessoas só buscam a Deus quando tudo dá errado? Por que Deus tem que fazer parte do final das coisas? Por que não fazer parte do começo das coisas? Ele sustenta tudo e Ele é capaz de manter aquilo que Ele começou. O texto fala ainda, é Ele antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Tudo começa nele, tudo subsiste nele, ou seja, Ele é o fundamento de tudo e tudo se encerra nele. A história humana poderia ser uma história de sucesso, uma história de vitória, uma história de conquista, de alegria, de paz, de harmonia, se tudo isso começasse em Deus, se mantivesse nele e concluísse nele. Dá uma olhadinha para as crises que você enfrenta. Tem muita gente mal empregada, mal casada, endividada, problemas de saúde, questões de relacionamento complicadas, as mais diversas questões. Você vai observar, não começou em Deus. Deus apareceu em algum momento, uma tentativa daquele que estava frustrado ou que havia perdido, de buscar uma solução para algo que já havia desandado. Eu quero sugerir a você, não dá para corrigir o passado, o que já foi, já foi. O que podemos fazer é aprender com o nosso passado. Mas quero sugerir a você, é uma sugestão que faço a mim mesmo, diariamente, que Deus me ajude a começar tudo nele. Qualquer decisão tomada, qualquer direção que você pense em trilhar, qualquer situação que você pense em empreender, planos e sonhos, precisam começar em Deus. Porque tudo que começa em Deus é abençoado e prospera. Tudo que começa no homem tem tendência ao fracasso. Deus enxerga para além do óbvio, Deus percebe para além das circunstâncias, Deus consegue ter o olhar baseado na dimensão eterna, Ele sabe as consequências da sua escolha hoje, mas também sabe daqui a 50 anos, que implicações teria na sua vida, na vida dos seus familiares, até mesmo dos seus netos. Ele consegue mensurar isto, porque Ele é Deus e Deus é eterno. Quero desafiar o seu coração, nessa tarde de domingo, a considerar começar daqui para frente tudo, sem distinção, tudo em Deus. Ore um pouco mais. Está pensando em fazer uma viagem, fazer um empréstimo? Está pensando em casar, ter um filho? Está pensando em sair de uma empresa, começar no outro trabalho? Está pensando em romper com um relacionamento? Está pensando em iniciar um relacionamento? O que é que estiver na sua mente? Eu quero considerar à luz da palavra de Deus que o melhor caminho é que você comece em Deus. Comece orando, buscando, numa atitude de devoção, lá no seu quarto, de porta fechada, no seu secreto, busque a Deus. Deus há de conduzir você a um caminho, a um trilho de vida abençoado, que vai te trazer não dor, não perdas, constrangimento, mas alegria, paz, harmonia, prosperidade. É assim que faz a diferença, é assim que podemos fazer diferença na vida, nas escolhas que tomamos. A partir do momento em que entendemos que tudo é por Ele, que tudo subsiste por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Deus quer ser, sim, participante da minha e da sua história. Não apenas alguém que da plateia observa o que acontece, mas alguém que entra e quer atuar comigo, atuar com você, intervindo na nossa história e nos abençoando. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a começarmos todas as coisas nele. Caso você não tenha feito isso lá atrás, sim, busca o Senhor. Ele tem o poder de estabelecer ordem no caos. Não é errado, mas evite esse dano. Comece em Deus. Deus abençoe sua vida, seu casamento, sua família. Que Deus nos abençoe e nos ensine a começar todas as coisas nele. Amém.